Hoje nós estamos aqui no PA Santa Clara, no município de Santa Cruz do Xingu, um município que vive aí esse problema eminente de questões indígenas, demarcações indígenas. Aqui os índios pedem uma demarcação de uma área há mais de 10 anos e hoje está havendo aqui uma grande mobilização. Ao meu lado está aqui o Dr. Luiz Alfredo, advogado, ele que defendeu também a causa ali da Suiamiçu, provavelmente deve defender essa causa. Doutor, uma situação que realmente está colocando em pânico não só o Mato Grosso, mas todo o Brasil, né? Essa insegurança jurídica não é só aqui no Mato Grosso que ocorre. Isso vem no Brasil todo. Para você ter uma ideia, hoje tramitam 670 processos de novas demarcações e ampliações de reservas no Brasil todo. Nós somos talvez os mais penalizados. O Mato Grosso do Sul e o nosso Mato Grosso são os estados mais penalizados, mas todos os estados da federação têm o problema. Há uma insegurança jurídica, o Supremo Tribunal não define aquela questão das condicionantes do caso da Raposa Serra do Sol, e isso influencia de um modo geral a FUNAI a demarcar, como se diz, adoidado, tá? Que é um plano de governo da presidente Dilma de demarcar quase 20% do território nacional. Você vê, isso representa hoje para 670 índios uma média de 50 mil hectares para cada índio no Brasil. Se você pensar que toda a população brasileira mora em 3% do território nacional, é um disparate, não é? Aqui no Mato Grosso, se todas as pretensões se concretizarem, para você ter ideia, nós vamos para 21 milhões de hectares, tá? Para 26 mil índios. Quer dizer, é um absurdo. Aqui em Santa Cruz, especificamente, doutor Luiz Alfredo? Olha, aqui a pretensão é de 1,5 milhão de hectares. Tá? Mais uma vez, a FUNAI desrespeita a ordem judicial, a condicionante 17 proíbe a ampliação de reserva. Quer dizer, essa é uma ampliação de reserva clássica, não é? Porque já existe o Parque Nacional do Xingu, quer dizer, inventa uma etnia que não existe para poder justificar essa ampliação. Quer dizer, ainda não é um fato consumado ainda não tem portaria, mas já existe um processo de demarcação em tramitação. Então essa reunião nossa é para a gente pensar e discutir, né, para ver quais são as atitudes que nós tomaremos. O que se refere exatamente a essa insegurança jurídica que o senhor diz, doutor? Olha, a insegurança jurídica é o seguinte, porque eu vou resumir numa frase, é deixar a raposa tomar conta do galinheiro. Quem promove as demarcações, quem contrata o antropólogo é a FUNAI, que representa, de um modo geral, todas as etnias do Brasil. Então, quer dizer, não existe o contraditório. Quando se abre um prazo para apresentar defesa administrativa, o fato já é consumado. São antropólogos que pertencem à Associação Brasileira de Antropologia, que é uma entidade de classe ligada ao Ministério Público, é conveniada do Ministério Público. Quer dizer, são processos de cartas marcadas. Só o judiciário pode realmente resolver a questão. A solução, como eu te disse antes da entrevista, seria a aprovação da PEC 215, que levaria ao Congresso Nacional essa prerrogativa de demarcar as áreas, tá? Com contraditório, com o voto dos representantes do povo e, como se diz, com a ampla defesa, com contraditório, para que não se cometam injustiças. Entende? Então, essa é a minha opinião. Eu acho que a solução para o país, no momento, é a aprovação da PEC 215. Doutor Luiz Alfredo, existe a questão das pessoas que têm a escritura da terra, por exemplo. Essas pessoas dizem, olha, aqui a FUNAI não pode transformar isso aqui em terra indígena porque eu tenho um documento. E o que a gente viu ali na Suiamiçu foi que mesmo os produtores tendo documentos, escrituras, foi transformado em reserva indígena. Existe realmente a possibilidade, mesmo a pessoa tendo escritura da terra, ela perder a terra para a FUNAI, para a reserva indígena, existe essa possibilidade? Olha, existe. A Constituição do país, no artigo 223, ele não considera os títulos emitidos pelos estados. Por quê? Porque ele entende que a área já é indígena em tempos memoriais, em tempos pretéritos. Então a venda, em tese, feita pelos estados a particulares, em tese seria nulo. E a Constituição Federal ratifica isso. Compreende? E realmente só teria direito à indenização das benfeitorias se o ocupante é de boa fé. É um absurdo, porque essas terras, aí é que está a insegurança jurídica. O Estado vende a terra, quer dizer, a União não se opõe, vendas feitas há mais de séculos,
com registro torres, como é o caso do Poço da Mata, da Suiamiçu, que é uma sentença isentando o título de domínio contra qualquer reivindicação do Estado, e na verdade o Judiciário não tem considerado isso. E a Constituição ratifica esse entendimento da FUNAI. As terras ditas indígenas, os títulos são nulos. E se eles são nulos, eles não são passíveis de indenização. Somente as benfeitorias de boa-fé. Quer dizer, se uma pessoa lá no Paraná, como está acontecendo agora essa invasão de índios lá, eles têm documento, escrituras e tal. Se resolverem demarcar aquelas terras, os produtores simplesmente deixam de ter valia. Infelizmente, é um absurdo, isso não existe em lugar nenhum do mundo, no país. Existe aqui o princípio federativo, quer dizer, deve ser respeitado, deveria ser respeitado. Os títulos emitidos pelos estados, porque até então a área não era demarcada. Como é que o estado vai adivinhar que uma área ocupada há 200, 300 anos, quer dizer, o país inteiro foi ocupado por silvícolas. Então, quer dizer, isso é um absurdo, mas está na Constituição e lei é para ser cumprida. Precisamos alterar a lei. Inclusive a Kátia Abreu tem um projeto, uma PEC também, alterando esse artigo da Constituição, no qual se estabelece que também o domínio de boa-fé deve ser indenizado, e não só as benfeitorias. Isso sim é segurança jurídica. Essa PEC já passou na Comissão de Constituição e Justiça, é da senadora Kátia Abreu, e deve ir também a plenário junto com a PEC 215. Por que é importante simplificar, doutor Luiz Alfredo, a aprovação da PEC 215? O que ela representa nesse contexto? Olha, primeiro, a PEC 215 aventa a possibilidade de rever as demarcações com vícios, como esse caso do Poço da Mata, tá? Outro ponto, quem tem a competência para declarar a área não é mais o Poder Executivo via FUNAI. Vai se firmar uma discussão a nível de Congresso Nacional, vai ser aberto o contraditório verdadeiro, porque esse contraditório da FUNAI é uma vergonha. Tá? Lá já é carta marcada, o antropólogo que faz um laudo e for contrário, ele é demitido, ele é retirado do processo. Isso são denúncias de dezenas de antropólogos que fez o laudo. Não, aqui não tem nenhum resquício de ocupação pretérita de índio. E a hora que ele apresenta o laudo, a FUNAI simplesmente rasga e contrata outro, comprometido com a causa. Então o que acontece? No Congresso Nacional não, vai ter mais vistoria, vai ter mais, como se diz, o controle externo, tá, do Ministério Público, da população, da imprensa, de vocês da imprensa e de todos nós, e dos interessados diretos. Agora, essa é a solução para o país, isso é segurança jurídica, entende? Agora dá as mãos de uma FUNAI, de uma Marta comprometida a vida da presidente, com todo o respeito, comprometida a vida toda com a causa indígena, é no mínimo tendencioso. Doutor Luiz Alfredo, a solução, a aprovação da PEC 215, para isso o Brasil precisa estar unido ou ações somente regionais, o senhor acredita que possa chegar a um resultado? Olha, nós brasileiros temos a mania de só nos movimentarmos a hora que nos atinge, não é? Eu acho que isso é uma insegurança jurídica tremenda se não for aprovada a PEC 215. Eu acho que todos nós devemos pressionar os nossos parlamentares que nós votamos para que aprove isso. Não há nenhuma restrição, não é que vai acabar com as demarcações. Onde era área indígena, será área indígena. Só o processo será mais democrático. E nós estamos num país democrático. Então, essa é a solução. Primeiro você me perguntou, será revisto? Está previsto a revisão de todos os atos. Tá? Se existir vício insanável, serão nulos ou anuláveis. Compreende? Então, essa é a solução. É a PEC 215.